No final do capítulo 2, após o suicídio de Pedro, Vilaça vem para Lisboa afirmar que provavelmente o velho Afonso não durará muitos anos depois daquele choque terrível que acabou de sofrer. No entanto, no início do terceiro capítulo da obra, encontramos o mesmo Afonso, na quinta de Santa Olávia, de que ele tanto gosta, de excelente saúde. Portanto, contrariando as expectativas, entre aspas, que Vilaça tinha tido anos antes. Este capítulo é dedicado quase em exclusivo ou maioritariamente à questão da educação, fazendo contrapor duas personagens e dois modelos educativos. A primeira dessas personagens é o nosso herói, é o protagonista do romance, Carlos da Maia, que vai ser objeto de uma educação tipicamente inglesa. Por isso é que o avô manda vir de Inglaterra o responsável pela sua educação, o Sr. Brown. Os únicos defensores deste modelo educativo são precisamente avô e o preceptor que ele obteve para a educação do neto, porque todas as outras personagens são contrárias a este modelo educativo tão diferente dos princípios e da mentalidade portuguesa. São vários os extratos que nos apresentam alguns dos princípios desse modelo educativo. Neste primeiro que está aqui transcrito, repare-se no que está sublinhado. Carlos fora educado com uma vara de ferro. Ora, esta metáfora, esta imagem, remete para a ideia de um grande rigor que preside a esta educação. Educado com uma vara de ferro. A criança, com 5 anos, não tinha ainda 5 anos, já dormia sozinha, sem luz no quarto, e todas as manhãs era lançada para uma tina de água fria, às vezes a gear lá fora. De facto, é uma educação extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. Mas se é rigorosa em termos de princípios, é bastante tolerante na questão das ideias. Há uma abertura mental que se procura despertar em Carlos, que contrasta com o rigor, então, nos tais princípios. Por outro lado, Afonso deixava-o correr, cair, trepar às árvores, molhar-se, apanhar soalheiras, como um filho de caseiro. Portanto, é uma educação que, ao contrário da do pai, não fica confinada à casa. É aberta ao exterior, ao contacto com a natureza. É um enorme experimentalismo, como veremos já a seguir. Se a educação portuguesa defendia o estudo de línguas mortas, como por exemplo o latim, Carlos vai ser ensinado, vai aprender, melhor dito, línguas vivas, nomeadamente o inglês, ou não fosse Brown de origem inglesa. Depois, é uma educação muito preenchida pela questão física, pelo desenvolvimento físico, pelo desenvolvimento do corpo. E é por isso que encontramos Carlos, nestas primeiras páginas, em diferentes atividades físicas, a praticar ginástica, a correr, a saltar e a pular ao ar livre, a praticar remo, a pendurar-se nos ramos das árvores, em cima de um trapézio. Portanto, há uma preocupação extrema em desenvolver fisicamente a personagem, em desenvolver a sua componente física. E em simultâneo, em desenvolver também a questão mental, a questão espiritual. Na parte final deste extrato, note-se o que está sublinhado novamente. Afonso apoiava-o gravemente. O Brown estava na verdade. O latim era um luxo de erudito.
Nada mais absurdo que começar a ensinar a uma criança numa língua morta quem foi Fábio, rei dos Sabinos, o caso dos Gracos e outros negócios de uma nação extinta, deixando-o ao mesmo tempo sem saber o que é a chuva que o molha, como se faz o pão que come e todas as outras coisas do universo em que vive. A instrução para uma criança não é recitar titire, tiupatula recubans, é saber factos, noções, coisas úteis, coisas práticas. Isto é, antes da teoria, é necessário aprender a prática. É preciso ter acesso ao saber útil, prático, ao experimentalismo, aos princípios daquilo que depois seriam as ciências experimentais. Porque aquele há de estar fechado num quarto a ler um livro qualquer, a explicar o que é a chuva ou como é que se faz o pão, se ele pode, antes disso, ou eventualmente até em simultâneo, aprender a ir ver como é que se faz o pão, ou experimentar a chuva em si, no seu corpo, para depois ter acesso, então, a uma qualquer teoria. A instrução para uma criança é saber factos, noções, coisas úteis, coisas práticas. A aprendizagem de coisas práticas, e não propriamente de teoria. É evidente que uma das coisas que mais choca as outras personagens é o agnosticismo, é a recusa de Afonso relativamente à educação religiosa do seu neto. Isso deixa, de facto, as outras personagens, a considerar que está ali a ser criado um pequeno diabo. E, de certa forma, a parte final do romance quase nos leva a concluir isso. Seja como for, esse não é o objetivo, obviamente, de Afonso. O que ele pretende não é que ele cresça, que ele se desenvolva na base do medo, da prática do bem, daquilo que está correto, por medo de um qualquer castigo, mas que o faça por acreditar precisamente que é a forma certa de agir, é a forma certa de se comportar. E para isso é necessário ter espírito crítico. É preciso olhar para as circunstâncias, apreciá-las e depois tomar uma decisão, posicionar-se perante elas, não por medo, não porque existirá um castigo divino qualquer, mas porque se acreditar que aquela é a forma certa de fazer e de agir. É curioso também que Afonso da Maia, pertencendo a uma classe social privilegiada, permite e até facilita que o neto conviva com as crianças da aldeia, portanto com outras classes sociais e não fique restrito às outras crianças da mesma classe social. Reparem no que está sublinhado a verde à direita e que consubstancia tudo isto. Afonso da Maia respondia com bom humor: então que lhe ensinava você, abade, que obviamente defendia uma educação conservadora portuguesa baseada na religião, se eu lhe entregasse o rapaz que se não deve roubar o dinheiro das algibeiras, nem mentir, nem maltratar os inferiores, porque isso é contra os mandamentos da lei de Deus e leva ao inferno, É isso? Bem sei, mas tudo isso que você lhe ensinaria que se não deve fazer, por ser um pecado que ofende a Deus, já ele sabe que se não deve praticar porque é indigno de um cavalheiro e de um homem de bem. Ouça, abade, toda a diferença é essa. Eu quero que o rapaz seja virtuoso por amor da virtude e honrado por amor da honra, mas não por medo às caldeiras de Pedro Botelho, etc, etc, etc. Portanto, é isto que ele defende para o neto enquanto modelo educativo. Ao bom jeito clássico, greco-latino, pretende-se desenvolver uma alma sã num corpo são. Portanto, pretende-se desenvolver, digamos assim, as duas componentes do ser humano, o lado espiritual e o lado corpo, de forma harmoniosa e saudável, procurando um equilíbrio entre esses dois elementos, essas duas concepções. Entretanto, para contrastar com a educação e com a figura de Carlos da Maia, é introduzida uma outra personagem, que é o Eusébiozinho. Quem é Eusébiozinho? Eusébiozinho é um primo de Carlos.
Vai fazer parte da galeria de personagens tipo de romance, pelo que ainda voltaremos a falar nele. Seja como for, desde já, ele é apresentado como uma figura, como um personagem fisicamente muito débil. Se nós fôssemos ler os extratos que se referem a ele logo aqui no capítulo 3, veríamos que estão associados vários diminutivos à sua personagem. Desde logo num próprio, Eusébiozinho, mas depois temos perninhas, linguazinha, crâniozinho, crescidinho, e este uso intenso do diminutivo, ou dos diminutivos, não é por uma questão de carinho, de afeto pela personagem, não, é para mostrar como ele fisicamente é débil. E um corpo débil, se calhar, vai formar uma personalidade igualmente débil. Aquela questão do corpo e do espírito e do seu desenvolvimento harmonioso, que em alguns casos não acontece. Psicologicamente, ele é apresentado como extremamente melancólico, pasmado, sisudo, tristonho, e fisicamente aparece sempre muito pálido. Os olhos são vagos e azulados, mas sem pestanas. As pernas são flácidas. Há um momento em que ele se tenta levantar e pôr de pé quando vai recitar um poema daqui a pouco, e tem que ser amparado porque senão cairia, tombaria, porque aparentemente não tem força nas pernas para se segurar, e é enfesado, isto é, não está fisicamente desenvolvido. Ora, ele contrasta claramente com o primo Carlos da Maia, até porque é mais velho 4 ou 5 meses. E fisicamente não há comparação possível entre os dois. Carlos é um jovem forte, bem desenvolvido, corpo harmonioso, e Eusébiozinho é esta espécie de figura de papel que, ao mínimo sopro de vento, corre o risco de ser levado, sabe-se lá para onde. Depois de uma breve caracterização da personagem, temos acesso à sua educação. E a sua educação é feita onde? Em casa. Tal como Pedro da Maia, ao contrário de Carlos da Maia, que andava no exterior, a contactar com o exterior, a correr, a saltar, a pular, etc. É feita em permanente isolamento e imobilidade. Quem o quisesse ver feliz era sentado em cima de uma manta no chão, rodeado de livros velhos. Ora, se por outro lado a educação de Carlos da Maia pretendia despertar o seu espírito crítico, a deste está focada exclusivamente no desenvolvimento da memória. Por outro lado, ele não aprende línguas vivas, ele aprende o bendito latim, uma língua morta. Além disso, tal como Pedro da Maia, é super protegido pela mãe e pela tia. E há vários exemplos neste capítulo que nos mostram essa proteção exageradíssima a que está sujeito. É transportado ao colo, portanto a criaturazinha nem sequer se desloca a pé por seus próprios meios, anda sempre abafado em roupas, como a Maria Runa fez com Pedro da Maia, dormia com as criadas, não tomava banho para se constipar. Reparem, Carlos da Maia com 5 anos era atirado para dentro de uma tina de água fria em pleno inverno, a gear lá fora, portanto com frio de rachar. Este não toma banho, coitadinha, para se não constipar. Passava os dias nas saias da titia a decorar versos, páginas inteiras do catecismo, etc, etc. Ora, esta superproteção, lá está, não prepara a personagem para a vida adulta, como se verá ao longo do romance. Além disso, a base da sua educação é também a religiosa e a famosa cartilha, na qual ele lê conceitos, ideias que estão absolutamente ultrapassadas há mais de 2 séculos. Por exemplo, ele, por curiosidade, um dia abrir esse livreto e vir lá que o Sol é que anda em volta da Terra como antes de Galileu, e que o Nosso Senhor todas as manhãs dá as ordens ao Sol para onde há de ir e onde há de parar, etc, etc.
E claro, o narrador não podia rematar sem um golpe profundo de ironia. E assim estavam arranjando uma almazinha de bacharel. O que é que isto gera? Gera uma personagem que é fisicamente doente e é espiritualmente doente. Tudo motivado por quê? Em maior parte pela educação a que foi sujeito. Ora, há um momento em que ele tem de recitar um poema. E ele não quer recitar o poema. Como é que é convencido a fazê-lo? Muito simplesmente. A mãe promete-lhe que se dissesse esse poema, esses versinhos, essa noite dormia com ela. Ora, isto na prática é uma forma de suborno. Esta promessa que a mãe faz é uma espécie de suborno. Faz isso, recita o poema que eu dou-te um prémio. É o mesmo que dizer, tira 10 a português que eu compro-te um helicóptero. Não é um bom princípio. Não é um bom princípio, porque isto deforma a vontade. E mais uma vez, contrasta com Carlos da Maia. Afonso defendia, Carlos deve fazer aquilo que entende que é correto e certo fazer. Pelo seu próprio juízo. Ora, Eusébiozinho não age desta forma. Eusébiozinho é corrompido, entre aspas, é subornado para o fazer. Por outro lado, é uma personagem também que está dominada pelo contexto romântico, visto que o poema que ele recita é um poema já da fase do ultra-romantismo, portanto, a decadência romântica. Veremos lá mais para a frente que Eusébiozinho vai ser também, como Pedro da Maia, não se vai suicidar, mas vai ser também, como Pedro da Maia, uma personagem extremamente fraca, quer fisicamente, quer a nível do seu caráter. Para concluir, na parte final do capítulo temos notícias de Maria Monforte, mãe de Carlos e Maria Eduarda. E há notícias de que ela surgiu em Paris, onde está a viver com um jogador, que entretanto abandonou depois de a ter explorado, e que na prática ela é uma prostituta, visto que, como o narrador diz, está com quem lhe paga. Portanto, é uma forma de sobrevivência. Há outras notícias que são trazidas sobre ela. E Afonso tem novamente a ideia de procurar a neta. Ainda por cima, com as notícias de que a mãe vive como prostituta. Ora, Vilaça contraria essa ideia, opõe-se à ideia de Afonso procurar a neta. Porquê? Diz ele, bom, a menina deve ter mais ou menos nesta altura 13 anos e, portanto, já tem uma personalidade definida. Depois, provavelmente não falará português. Depois, se o avô fosse buscá-lo, era muito provável que vivesse cheia de saudades da mãe. E acrescenta que, na sua opinião, ela terá morrido, pois, caso contrário, Maria Monforte já teria vindo reclamar a parte da herança que cabia à filha. Se ela vive em tão péssimas condições que necessita de se prostituir para sobreviver, é óbvio que, tendo à disposição a parte da herança que cabe a Maria Eduarda, ela poderia vir-la reclamar em nome da filha. Se não fez, é porque terá morrido. No entanto, Afonso insiste em a procurar, mas entretanto uma outra figura, que falaremos depois, chamada Alencar, traz novas notícias sobre a morte de Maria Eduarda, portanto que Maria Eduarda teria morrido. E Afonso desiste de procurar a neta, visto que está morta, não faz nenhum sentido procurá-la. Note-se que eu falei Maria Eduarda, mas em nenhum momento o nome da filha de Pedro da Maia, Maria Monforte, é referido, por razões óbvias. A parte mesmo finalzinha do capítulo contém a revelação da carta que Pedro da Maia escreveu ao pai antes de suicidar, antes de dar o tiro na cabeça. E nessa carta ele exprime três desejos. 1. Ser enterrado em Santa Eulávia. 2. Pedir ao pai que destruísse os 2 retratos que havia de Maria Monforte em Arroios, na casa de Arroios. E 3. Que Carlos nunca tomasse conhecimento da fuga da mãe. E é por isso que Afonso, quando sente a necessidade de contar ao neto
como é que o pai morreu e diz que foi um ato de loucura. E encerra assim a questão e Carlos nunca mais volta a fazer perguntas sobre o pai ou sobre a mãe ou sobre o que quer que seja.